Gálatas capítulo 5, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 12. Estamos aí no penúltimo capítulo de Gálatas, Gálatas capítulo 5, vamos no penúltimo capítulo. Creio que em mais 2 ou 3 ministrações nós fecharemos então o estudo da carta aos Gálatas, essa carta riquíssima que nos fala da verdadeira liberdade em Cristo. Paulo, nesta passagem, neste bloco de versículos, Paulo vai tratar então da liberdade da fé, algo que ele já vem tratando nos pormenores de toda a carta, mas especificamente no capítulo 5, versículos 1 a 11, a 12, Paulo vai tratar então da liberdade da fé. A fé, ela nos dá liberdade, ela não nos prende, ela não nos aprisiona, porque nós já vivíamos presos, nós estávamos encarcerados antes da fé. Antes do ouvir da fé, nós éramos prisioneiros, éramos refém do pecado. Então, Paulo já tratou sobre a justificação, que agora justificados em Cristo, nós agora aquilo que nos prendia já não tem mais poder sobre nós. No bloco passado, nós aprendemos então naquela alegoria que Paulo faz entre Sara e Agar, que nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Essa alegoria que Paulo faz. E agora então Paulo vai tratar dessa liberdade da fé. Vamos ler. Diz assim, 5 do 1 ao 12, desculpa. Capítulo 5, versículos 1 ao 12. Perdão. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, de que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e uma vez que ouvimos, que a tua palavra desça ao nosso coração, para que, uma vez descida ao nosso coração, Senhor, possamos aplicá-la no dia a dia para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Paulo ele está agora ampliando o seu discurso, está chegando no ponto, não ponto principal, mas ele está no ápice da sua narrativa, da sua fala sobre a liberdade da fé. Paulo, desde o capítulo 1, está pregando o quê? Que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que ouviram a palavra de Deus, que Paulo chama eles de ouvir da fé, eles são livres, não precisam mais cumprir rito algum, eles não precisam dar ouvidos àqueles que estão persuadindo-os, aqueles que estão, Paulo usa a expressão estão atraindo-os, como uma serpente atrai a sua vítima.
Paulo está dizendo que eles não precisam mais se submeter a fragmentos da lei para obter a justificação. Agora eles já estão justificados em Cristo Jesus. Paulo então vai continuando dizendo que a salvação não pode ser conquistada por esforço humano. Ele fala isso desde o começo. A salvação já foi conquistada e ela não tem mérito humano, ela é graça de Deus. No capítulo anterior que nós lemos, Paulo mostrou isso de forma muito clara, de que a ajuda, não se pode ajudar a Deus. Não tem como uma pessoa dizer assim, eu vou ajudar a Deus a conquistar a minha salvação. Paulo usa o exemplo de Agar, que nós lembramos na história, foi a concubina não, foi a serva de Sara, em que quando Sara recebe a notícia de que o Senhor havia prometido um filho, Sara olhou para as dificuldades, eu não tenho condições, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer alguma coisa para dar um filho ao meu esposo. Chama sua serva e diz a ela, tenha com meu marido um filho para que ele tenha um herdeiro. Então Agar é a representação daqueles que querem ajudar a Deus, daqueles que querem colocar o seu esforço, a sua mão, para que a bênção de Deus venha sobre eles. Ao passo que Sara é vista como a mãe das nações, ou a mãe da promessa, né? A mulher de Abraão que está dentro da promessa, e agora Isaac, que é o filho da promessa, então vem de Sara, não vem da escrava. Por isso que Paulo diz, nós somos filhos da livre e não da escrava. A promessa não está em cima de Ismael, que é o filho da escrava, mas está em Isaac, que é o filho da livre. E agora Paulo então ele nos ensina que nós devemos fazer uma escolha mediante a isso. Quando nós não tínhamos o conhecimento do Evangelho, então nós não tínhamos escolha. Agora Paulo diz, agora vocês têm o conhecimento, Gálatas, vocês têm a compreensão do Evangelho, eu ensinei vocês, já coloquei para vocês aqui o que vocês não devem fazer, agora vocês têm uma atitude a fazer, escolher. Ou a lei ou Cristo. Vocês querem seguir aí os judaizantes? Então, que sigam. Mas vocês não dá para viver entre cumprir metade da lei e querer continuar na caminhada de fé. Por isso que o foco de Paulo aqui não cai, ele não está falando propriamente de libertação de pecado. Isso é interessante. Quando Paulo está falando dessa liberdade aqui, ele não está focando, seu olhar não está total na questão do pecado. Não está falando dessa liberdade que nos livrou, né? Ou essa liberdade que Cristo nos deu, nos livrando do pecado. Mas ele está falando de uma outra liberdade. Ele está falando da libertação do cumprimento da lei. É isso que Paulo está dizendo. E aí, olhando para isso, nós temos que nos perguntar, né? Se fomos libertos do instrumento da lei, do cumprimento da lei, e isso então como instrumento de salvação, por que muitos cristãos não se sentem livres? Eles acham que precisam fazer alguma coisa, que precisa cumprir alguma coisa, como nós falamos no sermão passado. Por que muitos crentes ainda acham que precisam fazer alguma coisa? Um voto, precisam fazer uma maratona de jejum e oração, precisam entregar quantias na igreja, precisam andar quilômetros a pé, de joelho, precisam fazer os seus ritos, achando que com isso eles vão se justificar perante Deus. O foco de Paulo não é essa libertação da vontade da servidão do pecado, mas é a libertação da consciência da culpa do pecado. Percebam como é diferente? Paulo não está falando que nós estamos com essa falta de liberdade da questão do pecado, porque uma vez convertido, nós já sabemos que o pecado já foi, e tenho certeza que os testemunhos aqui seriam maravilhosos de como Deus nos livrou do pecado. Como o pecado hoje não faz mais parte da vida, não é verdade? Como que nós não
podemos olhar para trás e dizer assim: olha, eu tinha uma vida desgarrada, mas Cristo me libertou do pecado. Mas o que Paulo está tratando aqui? Está tratando de algo que é muito comum na nossa vida. Nós entendemos que Cristo nos libertou do pecado, nós cantamos isso, né? Na cegueira eu andei, perdido eu vaguei, longe do meu Salvador. Então nós declaramos isso nas canções, nos nossos testemunhos, mas muitos cristãos ainda sentem culpa pelo pecado cometido lá no passado. Irmãos, e o número de cristãos que vivem essa vida é algo. Já me deparei com muitos crentes que não conseguiam ter uma fluidez na sua vida espiritual. Eles não conseguiam se olhar como dignos de servir a Deus, mesmo sendo crentes, professos, mesmo entendendo que Jesus tirou eles da vida de devassidão e de promiscuidade, mas eles ainda se olhavam como pecador, se olhavam ainda como alguém que não era digno de servir a Cristo. Claro, eu sei que nós não somos, mas eles ainda carregavam consigo a culpa do pecado. E Paulo está dizendo aqui, e por isso, né, as pessoas querem fazer alguma coisa para que essa culpa saia. No passado, na igreja cristã, né, lá no passado, na Idade Média, as pessoas faziam penitências. Chegavam diante do sacerdote, confessavam as suas culpas de 10, 15, 20 anos atrás, e então era dado a elas: faça algumas penitências aí, tudo está resolvido. Depois, na era da igreja reformada, protestante, melhor dizendo, isso trocou de penitência para a pessoa fazer alguma coisa, mais oração, jejum, mais finanças, mais leitura, até mesmo a Bíblia é usada como um amuleto de alívio da culpa do pecado. Então Paulo está tratando disso, dessa libertação da consciência do pecado. Ele está falando aqui da liberdade da consciência que nós adquirimos diante da nossa luta por tentar obedecer à lei, por tentar cumprir a lei, sem que nunca nós conseguimos. Não era justamente isso que Paulo estava tentando, ensinando os Gálatas? Olha, e o próprio Jesus, citando o próprio Jesus, né? Jesus disse que a pessoa precisaria cumprir toda a lei. Quem era capaz de cumprir toda a lei? Todos os seus 600 e poucos requisitos da lei. Ninguém seria capaz de cumprir a lei. Mas Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós. Jesus cumpriu toda a lei por nós. Aquilo que era impossível ao homem, Jesus cumpriu. E Paulo então deixa claro que o que nos torna aceitáveis diante da presença de Deus não é o nosso esforço em obedecer alguma lei, não é o nosso esforço em cumprir os ritos da nossa igreja, da nossa fé, porque se nós assim o fizermos, vamos fracassar. Vamos fracassar de fato. Mas o que Paulo está orientando aqui? Ele está dizendo: se não nos torna aceitável diante de Deus o nosso esforço em cumprir ritos, em cumprir a lei, por outro lado, a obediência suficiente de Cristo é o que é requisitado de nós. O que é que Cristo quer de nós? A obediência a Ele. A obediência a Ele. Crer nele como único e suficiente Salvador. E obedecer. E não o nosso esforço em querer cumprir alguma coisa. Por isso, então, no versículo 1, Paulo já vai ser bem enfático com os Gálatas. E ele diz isso: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou para que nós continuássemos presos. Isso seria até mesmo contraditório. Eu te dou a liberdade, mas você continua preso. Não faz sentido isso. Cristo, Paulo está dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou, nos deu a carta de alforria. Ele nos deu, ele rasgou, né, a cédula que nos prendia, para que nós vivêssemos na liberdade. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos de fato que nós somos livres em Cristo Jesus,
nós vamos continuar sacrificando, vamos continuar tentando fazer alguma coisa, nós vamos ficar buscando na nossa mente, dia e noite, o que nós podemos fazer para que Cristo aceite o nosso arrependimento diante da culpa do pecado que nós temos. E vamos nos esforçar. E vamos investir todos os nossos esforços. E vamos batalhar dia e noite por isso. Porém, para amenizar o seu esforço, eu vou antecipar. De nada vai valer. De nada vai valer. Cristo nos libertou para vivermos livres. E uma vez que Ele nos libertou para que nós vivêssemos livres, olha o conselho de Paulo: permaneçam firmes. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo: Cristo libertou vocês para vocês viverem uma vida de liberdade. Ou seja, permaneçam firmes. E não só permanecer firmes. Não só permanecer firmes. Permanecer firme é o que é pedido. Mas, Paulo diz: não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Meus irmãos, e eu fico pensando comigo, né? Pensando comigo é legal, né? Eu fico pensando, como nós podemos ler as Escrituras, que Paulo aqui foi bem direto, mas em todo o contexto bíblico isso é visto. Cristo nos liberta e muitas pessoas ainda procuram um jugo de escravidão. Como pode isso? Viver uma vida de contradição? Cristo tira ela da vida de pecado, liberta ela, purifica, como nós aprendemos, né? Dá vestes brancas a ela, purifica, transforma, quebra as cadeias que as prendiam, e aí essas pessoas procuram uma nova escravidão. Agora elas estão presas no cumprimento de algum rito, de alguma lei. Isso é muito contraditório. Quando elas buscam alguns senhores que dizem para elas: olha só, eu sou o representante de Deus aqui na terra, então vocês precisam seguir aquilo que eu estou dizendo para vocês. Vocês querem alcançar o favor de Deus? Então façam o que eu estou dizendo para vocês, cumpram isso, façam aquilo, não comam isso, não bebam aquilo, não usem aquilo outro, não façam tal coisa. Colossenses capítulo 2, Paulo diz que isso são ordenanças humanas, que não têm efeito nenhum para a nossa santificação. E notem que interessante, nessa liberdade que Cristo nos deu, da qual Paulo diz que nós devemos permanecer firmes, em momento algum as Escrituras narram que nós, a partir do momento que nós formos libertos, né, nós viveremos uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Por isso que nos foi dado o Espírito Santo para que Ele caminhasse conosco durante toda essa vida, fazendo um processo que só o Espírito Santo pode fazer, que é o da santificação. Paulo mostrou aqui a justificação. O que é justificação? Cristo tirando de nós a culpa do pecado. Só Cristo pode fazer isso. O que é santificação? A santificação é o Espírito Santo de Deus tirando o domínio do pecado sobre nós. O pecado já não nos domina, embora nós podemos sucumbir, podemos ser sucumbidos por ele, podemos cair no pecado, mas ele já não nos domina. E um belo dia nós passaremos pela glorificação. O que é a glorificação? É a eliminação da presença do pecado em nossa vida. Então, quando isso acontecer na glória, nós nunca mais teremos a presença do pecado diante de nós. Então, esse processo de liberdade, ou essa liberdade que Cristo nos dá, também tem um processo da santificação. Por isso, nós não precisamos cumprir ritos, não precisamos viver debaixo de nenhuma lei. Então, nós podemos viver uma liberdade de resistência. É isso que Paulo está dizendo no versículo 1. Sejam livres e resistam. Esta é a mensagem que Paulo nos dá. Versículo 2 a 4, o apóstolo Paulo diz então que nós precisamos ficar atentos, porque o cumprimento
se nós tentarmos cumprir as obras da lei, elas vão anular a pregação do Evangelho. As obras da lei anulam a pregação. Olha o que ele diz aí, versículos 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então Paulo está dizendo aqui que é preciso ficar atento. Aqueles que tentam se justificar ou obter a salvação mediante ao cumprimento da lei, ao cumprimento de algum rito, ele está anulando a pregação, como ele diz aqui. Essa pessoa, então, ela caiu da graça. Caiu da graça. E aqui, olha que interessante, Paulo, ele é como se ele estivesse buscando ele dar um conselho mesmo. No original tem uma partícula antes do nome de Paulo, do pronome do verbo e do nome de Paulo, que ela chama a atenção, como se Paulo estivesse dizendo assim: prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Então Paulo está sendo bem detalhista e bem enfático aqui. Ele não está dando um conselho vazio dizendo façam isso, observem aqui. Ele está dizendo assim: prestem atenção. Ou seja, Paulo aqui ele vai dar uma advertência muito forte para esses irmãos da Galácia. Por isso que ele usa esse artifício da linguagem grega, dizendo: prestem atenção. Ouçam o que eu, Paulo, vou dizer a vocês. O que eu vou anunciar a vocês. Todo aquele que tentar se justificar mediante a lei, ele caiu da graça. Ele tornou o Evangelho nulo. Ele tornou a pregação nula. Por isso que ele usa essas palavras, né? Dizendo: Cristo de nada vos aproveitará. Claro que Paulo não está tentando, não está dizendo aqui que Cristo não tem efeito nenhum. Não é esse sentido, que Cristo não tem efeito nenhum. Ele está dizendo: se uma pessoa se sente, busca uma outra prisão, que é o cumprimento da lei, então a pregação, o ouvir da fé não tem mais efeito na vida dela. Porque por mais que o Evangelho seja pregado para ela, ela vai estar olhando para o cumprimento da lei. Ela vai estar olhando para o olhar, o critério daquilo que ela deve cumprir na lei. Por isso que Paulo diz: não tem sentido nenhum para vocês. E ele ainda é mais enfático: quem se deixar ser levado por esta falácia do cumprimento da lei, olha o que Paulo está dizendo assim: é obrigado a cumprir toda a lei. Paulo está dizendo: ok, vocês querem guardar o calendário, vocês querem viver, cumprir, se abster de alguns alimentos que são proibidos, vocês querem fazer a circuncisão, perfeito. Só que vocês têm que cumprir toda a lei. E o cumprimento de toda a lei, meus irmãos, eram mais ou menos mais de 600 requisitos assim. Ou seja, era impossível alguém cumprir toda a lei. Por isso que certa feita Jesus disse isso, né? Disse aos fariseus que a omissão de um tio tornava eles réu de toda a lei. Eles tinham que cumprir. Temos aqui um advogado presente, sabe que a lei tem lá os seus artigos. Uma pessoa, se ela deixa de cumprir ela torna-se réu da lei. Paulo está dizendo: vocês querem então viver essa prisão? Então eu vou dizer para vocês: Cristo não tem efeito nenhum porque vocês estão com seus ouvidos na pregação da lei. Cristo não tem sentido para vocês. Segundo, se vocês se deixarem se circuncidar, vocês vão ter que cumprir toda a lei. E Paulo ainda diz mais: vocês se desligaram de Cristo. Aqueles que querem viver cumprindo ritos, aqueles que querem viver debaixo da lei,
vocês então se desligaram de Cristo. Vocês se desligam dele e da graça vocês caem. Aqui é muito parecido com aquele texto de Hebreus, a qual o escritor aos Hebreus diz que alguns estiveram entre nós, usufruíram até mesmo dos benefícios da graça, mas foram sucumbidos e caíram da graça. Caíram da graça. A parte usa isso para se defender uma teologia liberal, mas o texto diz ali que mudaram ouvidos aos falsos mestres, então eles caíram da graça. Meus irmãos, isso é muito grave. Aqueles que tentam cumprir qualquer tipo de rito, eles anulam a pregação, eles tornam Cristo inútil para eles, não no sentido total, Cristo é sempre útil, mas no sentido de que não tem efeito, não tem valia nenhum a pregação sobre Cristo. Eles caíram da graça. Eles agora são cumpridores de requisitos e cumpridores da lei. Mas Paulo ainda vai crescendo o tom, vai subindo o tom. Versículos 5 a 6, Paulo então vai dizer para eles: olha, os que permanecerem firmes, aqueles que não se sucumbirem, aqueles que viverem, forem resistentes, aqueles que não tornarem a pregação nula, então Paulo agora trata de algo maior, que é a esperança espiritual que viverão aqueles que continuarem firmes, resistentes dentro dessa batalha. Olha os versículos 5 e 6 que Paulo diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo aqui aponta para uma esperança escatológica, uma esperança futura, uma esperança ainda a vir. Essa esperança, interessante que no tempo verbal aqui do grego, ela está no acusativo, ou seja, nós aguardamos. Nós aguardamos. O tempo aqui é muito importante porque ela não é algo agora. Nós aguardamos. Então, esse termo está no acusativo. Enquanto a justiça, o termo justiça, dentro da gramática grega, está no possessivo, ou genitivo, que seja, no positivo. Ou seja, a esperança, ela vem, ela é o cumprimento da própria justiça. Então, o que nós aguardamos, segundo Paulo? Nós aguardamos ansiosamente a esperança que a própria justiça nos concede pela fé. Ou seja, a nossa recompensa. Paulo está dizendo: aqueles que resistirem, permanecerem firmes, não forem sucumbidos pela pregação do cumprimento da lei, aqueles que não derem ouvidos para os judaizantes, aqueles que resistirem, permanecerem na graça, e não forem sucumbidos pelas falácias dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, então nós receberemos aquela que nós tanto esperamos, que é a justiça que nos concede a fé, ou seja, a nossa recompensa em Cristo Jesus. E Paulo, ele é muito dócil a falar isso. Ele diz que a fé atua no amor. Esta fé que nos é dada, e a qual a esperança que a própria justiça nos concede, ela é dada com amor. É dada com amor. Talvez por isso, Paulo volta a citar esta tríade: fé, esperança e amor, lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, dentro desse poema de amor, onde Paulo finaliza dizendo assim: 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses todos, o amor. Então, Paulo está dizendo aqui que seguir a Cristo produz uma fé que atua pelo amor. O amor de continuar firme e fiel àquele que nos libertou, aquele que nos tirou das trevas para a sua preciosa luz. Paulo, ele quer isso dos irmãos. Ele diz que em Cristo não importa a nossa posição anterior.
por causa desse amor que Cristo tem por nós, que nos libertou, não importa a nossa situação anterior, não importa quem nós éramos para Cristo. Cristo nos ama porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. E Ele nos deu então esta fé, que não está ligada a nenhum cumprimento de nenhuma lei, de nenhum rito. Esta liberdade que só Ele poderia nos dar. Vejam só lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 7. Onde Paulo vai falar de novo isso, nos versículos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19. Paulo vai ser muito claro a sua fala com os irmãos da igreja de Corinto. Ele diz assim: foi alguém chamado estando circunciso? Pergunta. Paulo diz: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então Paulo está dizendo para os irmãos aos Gálatas e confirmando lá em Coríntios, né? Não importa se vocês foram chamados circuncidados ou incircuncisos. Importa que vocês foram chamados. E esta igreja de Cristo agora é a igreja onde se reúne os circuncidados na pele, mesmo de fato, e os gentios que não eram circuncidados. Paulo está dizendo: não importa como nós éramos. Não precisamos criar uma nova prisão para aqueles que não se circuncidaram um dia. Aqueles que não cumpriram os ritos da lei porque eram gentios. Neste ponto, Paulo então menciona aí como eu disse, essa tríade, que podemos chamar as três grandes características do Evangelho: fé, esperança e amor, para mostrar realmente que Cristo, Ele nos libertou, nos dando esperança, nos dando fé e nos dando o amor. E aqui a esperança, ela aponta para o futuro, realmente. Nós aguardamos a justiça de Deus, por isso nós temos fé. Nós aguardamos ansiosos e com muita alegria a justiça de Deus. Então a esperança aponta para o futuro. Pela fé, o que nós fazemos? Mantemos a esperança. Contudo, o amor, ele é aquilo que energiza a nossa fé no presente. Então, no presente nós somos energizados pelo amor, para que assim tenhamos fé. Fé na esperança de estar por vir, onde Cristo colocará todas as coisas no seu lugar. Paulo finaliza este bloco de entendimentos de Gálatas capítulo 5, nos versículos 7 a 12. Paulo então agora ele vai falar, ele já começou falando, precisamos estar, uma vez que nós somos livres, resistimos, marcamos posição. Depois então nós fazemos o quê? Nós temos que ficar atentos, porque se alguém tenta cumprir a lei, ela torna o evangelho duro. Aqueles que tentam dar uma forcinha a Deus, aqueles que tentam ajudar a Deus no processo da justificação, da santificação, tornam nulo o evangelho. Aqueles que resistem, eles têm a esperança futura da justiça de Deus se cumprindo. Então agora Paulo ele finaliza com um alerta muito forte aos Gálatas, que é a condenação dos falsos mestres. Aqueles que estão colocando a falsa pregação no meio do povo de Deus serão condenados. Olha lá, acompanhe comigo, versículo 7 a 12. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que nos incitam à rebeldia. Paulo está aqui dizendo, meus irmãos, que aqueles que estavam colocando um falso evangelho no meio do povo de Deus, aqueles que estavam colocando confusão no meio do povo de Deus, era melhor então que eles se castrassem. O que eles estão pedindo? Circuncisão. Como já explicamos algumas vezes, a circuncisão era um corte na carne mesmo do menino judeu, assim que nascesse, e tinha que ter esse corte como marcas, como uma simbologia, ou algo simbólico, para dizer, da aliança feita com os pais. Então, para aquele menino fazer parte da aliança, ele precisaria ser circuncidado na pele, de fato. Paulo está dizendo, aqueles que exigem um cortezinho na pele humana, era melhor que eles se castrassem. Era melhor que eles realmente se cortassem por inteiro do que exigir um corte no corpo dos Gálatas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, antes de ter que carregar um juízo, era melhor que os judaizantes, aqueles que pregavam a circuncisão, se mutilassem por inteiro. Isso faz muito sentido quando Jesus diz, nós lemos a liturgia, Marcos capítulo 9, quando Jesus diz, ai daqueles que fazem tropeçar um dos pequeninos. Ou em outra passagem, Jesus diz, ai daqueles que veem o escândalo. Era melhor o quê? Que amarrassem sobre si uma âncora, por colocar assim, e lançado ao mar. Ai daqueles que fazem os pequeninos de Deus tropeçar. Aqui Jesus está dizendo o Paulo está dizendo que esta castração, esse corte total, essa mutilação total, que era melhor que eles fizessem do que exigir um corte do povo de Deus, era uma espécie de um mal menor. Ou seja, eles fariam um mal menor em si do que fazer pecar o povo de Deus. E essa ideia de Jesus, eu disse, essa ideia de Paulo está corroborando com a ideia de Jesus, daqueles que fazem pecado, o povo de Deus fazem pecados pequeninos do Senhor. Meus irmãos, Paulo alerta para os cuidados que nós devemos ter. Os falsos mestres, já falamos sobre isso no começo da carta, eles não vêm com uma placa sobre si, um outdoor sobre si, dizendo, eu sou um falso mestre, eu vim pregar falsos ensinamentos a vocês. Não é isso. Eles vêm de forma sutil, como Paulo diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Para levedar uma massa não precisa muita quantidade de fermento. Basta um pouco, basta um pouquinho, até mesmo de forma significante. Paulo está dizendo assim, basta uma falsa pregação, com uma aparência de verdade, para levedar toda a massa, ou seja, para enganar todo o povo de Deus. Paulo diz, quem é que ensinou vocês a isso? Vocês estavam correndo bem. Quem é que vos impediu de correr? Quem é que vos impediu de continuar a vida de vocês, a caminhada de vocês? Quem é que impediu vocês de continuar a obedecer na verdade? Qual foi o impedimento? Que impeditivo foi colocado para que vocês parassem de correr? Paulo, ele não esclarece quem é que está pregando de fato, embora o termo, a palavra que está no singular, dizendo, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Isso aqui não vem de mim, não vem de nenhum dos apóstolos, não vem do Cristo. Ele está dizendo, confio no Senhor, que não alimentarei nenhum sentimento, mas aquele que vos pergunta, quem é aquele? Paulo não define quem é aquele, mas certamente seja quem for, sofrerá então o julgamento do Senhor da igreja. Sofrerá o julgamento daquele que é o verdadeiro dono da igreja. Há condenação para os falsos mestres, meus irmãos. Aplicando para a nossa vida e concluindo já o sermão, meus irmãos.
Cuidado. Cuidado com aquilo que parece verdade. Cuidado com as aparências dos falsos mestres. Cuidado com, mas isso aqui não vai fazer mal, é palavra de Deus. Lembre-se que o próprio diabo usou a palavra de Deus contra Jesus. Lembre-se que o próprio diabo é um conhecedor da palavra de Deus. Ele só não obedece. Só não tem temor. Cuidado com rostinhos bonitos, que vêm todos dóceis, se dizendo cristãos, te ensinando a cumprir ritos, te ensinando a fazer alguma coisa, dizendo que você precisa fazer algo, que você precisa contribuir para a sua salvação. Cuidado, cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Siga o conselho de Paulo. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes naquele que vos chamou, naquele que vos libertou, naquele que te deu a liberdade. Permaneçam firmes e não se submetam a nenhum tipo de escravidão. Qualquer pregador, qualquer mestre, qualquer igreja que colocar para vocês algo a se cumprir, eles estão te oferecendo uma nova prisão. Fuja, corra dela, corra para bem longe, porque você já é liberto em Cristo. Cristo nos libertou. Cristo sofreu as nossas dores. Cristo levou sobre si todo o peso, toda a culpa do nosso pecado sobre ele. As maiores humilhações que um homem poderia levar sobre a terra, Cristo levou sobre ele. Foi zombado, escarnecido, foi humilhado, sofreu violência física, sofreu tortura psicológica, privação de sono, privação de alimento, de água. Tudo isso ele sofreu por nós, para que as algemas fossem quebradas, as grades que nos prendiam fossem abertas, para que eu e você pudéssemos viver a liberdade que ele conquistou na cruz do Calvário. Qualquer escravidão torna o sacrifício de Cristo na cruz nulo. Torna o sacrifício na cruz de Cristo, como Paulo diz, vão. Torna o sacrifício, o escândalo da cruz, como Paulo diz, desfeito. Por isso tenha em mente, meus irmãos, somos livres. Livres para viver para Cristo. Livres para glorificar a Cristo. Livres para poder viver uma vida que o glorifique e que exalte. Era o conselho de Paulo à igreja da Galácia, que serve para nós nos dias de hoje. Viva a liberdade de Cristo. Desfrute dessa liberdade em Cristo. Desfrute daquilo que Cristo conseguiu conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. E assim viveremos até o dia final.